primeira aula prática de Fundamentos de Tecnologia da Informação, uma de nossas atividades envolveu a instalação de um sistema operacional. Nós escolhemos uma distribuição do Linux por ser livre e de instalação extremamente fácil. E para que isso fosse possível, nós utilizamos de uma ferramenta de virtualização. A ferramenta que nós utilizamos é o VirtualBox, e aqui eu fiz uma busca no Google pelo termo VirtualBox. Então facilmente você encontra aqui o link virtualbox.org, onde você consegue fazer o download dessa ferramenta de forma gratuita e disponível inclusive para vários sistemas, né? Como Windows, Linux, Mac e outros sistemas operacionais. Então, para fazer o download, basta clicar nesse botão azul, onde tem a versão 6.1, a versão atual, e escolher a versão de acordo com o seu sistema operacional. A instalação é extremamente simples. Eu não vou realizar a instalação nesse computador, porque eu já tenho instalado, mas você perceberá que a instalação é extremamente tranquila. Algo importante de se observar durante a instalação é que em algum momento, no finalzinho da instalação, ele desabilita as placas de rede do computador. Então, por alguns instantes de tempo, você vai perder a conexão com a internet. Então, caso você esteja fazendo alguma conferência, algum download ou alguma coisa importante, essa instalação pode prejudicar essa sua atividade. Então, fique atento e faça a instalação em um momento apropriado. Bem, com o VirtualBox devidamente instalado, eu venho aqui então nesse ícone da área de trabalho, vou acessar o VirtualBox. Muitas vezes ele pode informar que existe uma versão mais recente disponível para download. Eu não vou baixar nesse momento. Nesse meu VirtualBox eu tenho já duas máquinas virtuais instaladas aqui, tá? O que nós faremos agora é criar uma nova máquina virtual. Você pode pesquisar sobre o assunto na internet, muita informação será apresentada sobre esse tema, mas basicamente criar uma máquina virtual é exatamente o que o próprio nome já diz. A gente vai criar um computador que vai rodar como se fosse um software em uma janela nessa nossa aplicação do VirtualBox. Então, vamos criar a nossa máquina virtual. Clica aqui nesse botãozinho Novo. Primeiramente, a gente vai dizer um nome para essa máquina virtual. Vou chamar ela de Linux. Nós podemos escolher o local onde será instalada essa máquina virtual, os arquivos da máquina virtual. Como eu dei o nome de Linux, ele já entendeu que era uma versão de Linux, então no tipo já está selecionado Linux. E na versão, como eu sei a versão do meu Linux, eu vou colocar aqui que é Ubuntu. E é uma versão de 64 bits. Vou clicar em Próximo. Nesse momento, a gente define qual a quantidade de memória será reservada para essa nossa aplicação. Perceba que esse meu computador eu tenho um total de 4.096 megas de memória RAM. O ideal é que você utilize no máximo a metade dessa memória física disponível no computador. Porém, o VirtualBox ele também assinala aqui nesse trecho verde, né? Então eu posso percorrer aqui a quantidade de memória e ele informa que nesse trecho verde é uma quantidade que ele assume como tranquila para se trabalhar. Se eu colocar além dessa quantidade verde aqui, no caso é além da metade, ele tem um trecho aqui em laranja e no final ele tem um trecho vermelho. É muito perigoso você colocar a quantidade de memória muito alta, porque pode acontecer de você perder desempenho da sua máquina real, né? E muitas vezes também fazer com que a máquina virtual nem funcione, porque ele não vai ter como adquirir tanta memória, sendo que você não tem tanta memória disponível na sua máquina. Então eu vou deixar disponível essa quantidade verdinha, exatamente a metade da minha memória física da minha máquina real. E pronto, vou clicar em Next. Posteriormente nós vamos definir um disco rígido ou um HD, um local para armazenar os dados da nossa máquina virtual. Então, se você já tivesse feito uma máquina anteriormente, já tivesse o arquivo da máquina virtual, você poderia simplesmente carregar esse HD
como se já tivesse um sistema operacional instalado, né? Como nesse caso eu vou fazer uma instalação do zero, então eu vou manter a opção criar um novo disco rígido virtual agora. E clico em criar. Nós temos aqui alguns tipos de arquivos de disco rígido disponíveis e a grande motivação para ter mais de um tipo de arquivo é que você pode criar máquinas virtuais, discos rígidos em sistemas diferentes do VirtualBox, por exemplo, VMware e outros sistemas que estão disponíveis aí no mercado, inclusive no Windows 10 nós temos um sistema de virtualização também. Então, para manter a compatibilidade, caso você crie essa máquina e queira utilizar em outros sistemas, você pode escolher outros tipos de arquivo. Como no caso eu vou utilizar somente a máquina virtual no VirtualBox, eu vou manter a primeira opção selecionada. Clico em próximo. Nesse momento nós definiremos se nós teremos um disco dinamicamente alocado ou se ele terá um tamanho fixo. A definição para esse conceito é bem importante. Se a gente deixar ele de tamanho fixo e eu escolher, por exemplo, 10 GB de tamanho fixo para esse disco físico, o que vai acontecer é que o VirtualBox vai reservar um espaço no meu HD real em um arquivo que tem exatamente o tamanho que eu defini para essa máquina virtual. Então, se eu escolher 10 GB, ele vai ter um arquivo de 10 GB, independente de qual a quantidade de arquivos que eu tenha na minha máquina virtual. Se eu deixar dinamicamente alocado e escolher 10 GB, por exemplo, ele vai criar um arquivo que vai ter um tamanho correspondente à quantidade de informação que eu tenho na máquina virtual. Se eu tiver um Windows instalado, um Linux instalado, tiver vários programas, tiver arquivos pessoais, esse arquivo vai ficar maior, tendo no máximo 10 GB, se foi 10 GB que eu selecionei. Se eu tiver poucas coisas instaladas nesse sistema operacional, ele pode ter 1 GB, 2 GB, 3 GB, enfim, ele fica dinâmico, ele pode aumentar ou diminuir de acordo com a ocupação. Eu gosto sempre de deixar dinamicamente alocado, acho que é a melhor opção que a gente tem. Clica em próximo e agora a gente define o tamanho deste HD. Como a gente vai fazer uma instalação do Linux e provavelmente a instalação do Linux sozinha deve ocupar aproximadamente uns 3, 4 GB mais ou menos, depende muito de quais os opcionais que eu selecionar, né? Então eu vou deixar essa máquina com 10 GB mesmo, é o suficiente para esse momento. Se eu precisar, futuramente eu posso adicionar outros locais de armazenamento dentro dessa minha máquina virtual. Como se fosse um computador de verdade, como se eu estivesse simplesmente conectando um novo HD dentro de um computador. Então vou clicar em criar e pronto, minha máquina está criada. Então eu já tinha algumas máquinas virtuais aqui com Windows 7 de 64 bits e acabei de criar uma máquina preparada para a instalação do Linux. No caso, eu escolhi a distribuição Ubuntu. Então, resumindo o que eu acabei de fazer. Imagina que eu tivesse ido em uma loja que vende suprimentos de informática e eu comprasse lá alguns dispositivos. Então, eu comprei lá 2 GB de memória RAM, comprei um HD de 10 GB e todos os outros demais periféricos, placa-mãe, com placa de rede, com placa de vídeo, com monitor, teclado, mouse e assim por diante. Eu comprei toda a estrutura de hardware do meu computador, mas ainda não instalei os aplicativos, ainda não instalei o sistema operacional. Essa máquina virtual, o conceito é exatamente o mesmo, porém, ela não existe fisicamente, ela é uma aplicação rodando em uma janela no meu Windows.